E o tema da mensagem de hoje é: o Rei me chama para o reino. Repita comigo: o Rei me chama para o reino. Mateus capítulo 4, versículo 18, diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores também. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Preste atenção, amado. Como é que alguém chega em alguém que está trabalhando, em outras palavras, dizendo assim: para tudo que você está fazendo, vem atrás de mim, me siga, larga aí todo o seu trabalho, o seu serviço. Isso é fé, isso é atitude. Eles entenderam que ele era o Yeshua, ele era o Messias, ele era o Senhor. E eles então entenderam, amado, que aquilo do qual eles faziam mal dava para sustentar a sua família. Mal dava. Não dava para ter sonhos. Deus te chama para ter sonhos. Deus te chama para alcançar aquilo que você nunca alcançou com a força do teu braço. Deus te chama para você viver o melhor desta terra. Deus te chama para você ter sonhos, e mesmo que você não consiga, Ele alcança para você, porque Ele é o Rei. Você está entendendo? Você está entendendo? Quem está te chamando não é qualquer um ou qualquer coisa, ou alguém que está se aventurando em abrir uma empresa para ver se vai dar certo. É alguém consolidado, firme, alguém que tem comando. É esse que te chama. E ele disse assim a Davi: sou eu que te respaldo. Hoje em dia é muito natural as pessoas quererem trabalhar numa grande estatal, trabalhar para o governo, porque tem respaldo. Se você trabalha numa empresa que é uma estatal, que é uma multinacional, e ganha R$1.000, um exemplo, e aí alguém que vai abrir uma igreja para ver, uma empresa para ver se vai dar certo, para te pagar 2, é loucura você sair da onde você está estabilizado, mesmo ganhando 1.000, para começar com alguém que vai te pagar 2, você não sabe se nem o primeiro mês você recebe, porque todo começo é difícil. Sabe, irmãos, o mundo não tem nada para nos oferecer e está nos chamando a cada dia para o reino das trevas, e por muitas vezes as pessoas vão, não tem segurança, mas o Rei te diz: vem, porque eu vou te dar respaldo. Eu não preciso dar dinheiro para você, mas eu preciso gerar em você a condição de ter tudo o que você quer. Nesse semestre, irmão, o Senhor está nos dando autoridade para quebrar as maldições do deserto. E quais eram as maldições do deserto? As maldições do deserto eram coisas que as pessoas estavam presas ao passado. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos ter consciência que está sendo inaugurado um tempo do chamado de Deus para as nossas vidas. Eu quero te dizer, em especial as mulheres, começou o tempo do chamado de Deus para a tua vida. Começou o tempo do chamado do Ministério Kids. Começou o tempo do chamado das células. Começou o tempo da grande multiplicação, porque se nós vamos alcançar a meta de 100 células, nós precisamos nos envolver. Amém? Um tempo, amado, em que Deus está dizendo: eu vou mudar todas as coisas. O tempo do deserto, o tempo de escassez, o tempo de sofrimento, isso vai acabar, porque quando você se lançar verdadeiramente, Deus estará na tua frente andando contigo. A palavra nos ensina que o homem de Deus, por muitas vezes ele se recusa ao chamado ministerial, porque ele acha que ele será incompleto, que ele será infeliz. A Bíblia diz, amado, que o nosso chamado é viver para Cristo, e isso deve ser mais importante do que a nossa própria vida, porque a sua vida tem tempo determinado. O máximo que um homem tem vivido hoje é 100, vamos estourar aí 110 anos. Isso é só. O que é isso diante da eternidade? A eternidade são milhares e milhões de anos. O que é 100 anos?
Às vezes, sabe, esse pouco tempo que nós temos aqui para plantar o reino, para plantar a eternidade, nós estamos pensando em plantar serviço, fazer hora extra, trabalhar até um pouco mais tarde, sabe, ganhar algumas coisas com barganha. O Senhor diz: o tempo que eu te dei é para você plantar, para colher no reino, porque lá é eterno. Sua casa não é eterna, seu emprego não é eterno, a sua vida não é eterna, mas lá será. Não podemos ter nenhum impedimento, amado, para cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. Se tiver, tira o impedimento, mas o Senhor é o mais importante. Você pode fazer qualquer coisa, mas se tirar o ar que você respira, você não consegue fazer nada. Então, para nós sobrevivermos, nós não precisamos de água. Podemos ficar um tempo sem água, sim ou não? Podemos ficar um tempo sem comida, sim ou não? Sem passeio, sem roupa, sem a pessoa amada do lado, sem filhos, sem pai, sem mãe. Mas você consegue ficar quanto tempo sem ar? A Bíblia diz que Deus é o ar que nós respiramos. Então você pode ter certeza que a grande multiplicação começa pelo ar que entra nas suas narinas, enche os seus pulmões e te dá vida. A única certeza que nós temos vida amanhã é porque Deus nos chamou para a boa obra. A única certeza que eu tenho que amanhã eu estou vivo, porque eu sei que a obra que Ele começou, Ele não terminou ainda. Então essa é a certeza. Mas aqueles que não estão na obra não sabem até que dia vai viver. Deus deve ter um altar dentro de nós, e o melhor espaço em nosso coração é o lugar de honra, é aceitar o nosso chamado, amado, e viver a plenitude do Senhor, sabe? Não apenas os livramentos. Tem gente que gosta de servir a Deus pelo que Ele tem para dar. Não, mas Deus abriu porta, Deus me curou, Deus me libertou. Amado, você é tão pequeno diante de tudo que Ele é. Sabe, você pode ter morrido e o Senhor foi lá e ressuscitou. Isso não é nada. Isso você pode fazer quantas vezes você quiser. Se você orar e Deus ressuscitar outras pessoas. Nós devemos ser gratos pelas coisas que Ele nos deu, sim, mas nós devemos ser mais gratos ainda por ter a condição de servi-lo. E melhor, de ter sido escolhido por Ele. Não pense você que foi seu pai, sua mãe, seu irmão, um amigo que te levou para o encontro. Você tem um contato com Deus e aceitar Jesus. Foi Ele que usou alguém como vaso para te chamar. Chegou o seu momento, vem. E quando Ele diz vem, não adianta, a gente não consegue dizer não. É uma alegria, um fogo no coração. Eu acho engraçado, amado, quantas vezes, né, na igreja nós tínhamos pessoas que ganhávamos sem ser no mover celular. Tinha que fazer curso de batismo e talvez na última hora a pessoa ficava indecisa, não sabia. Era todo uma barreira, um bloqueio. Eu não sei, eu não estou sentindo se é de Deus ou não para descer as águas do batismo. No encontro a pessoa tem um impacto na hora com Deus. Ouve a voz do Senhor e o Senhor diz vem, a pessoa vai, levanta e toma posse. Sabe o que é isso? Isso é o ouvir o vem. O vem por muitas vezes ninguém entende. Ninguém vai entender quando Ele te chama para fazer parte do reino. Porque quem sou eu, quem é você? Às vezes nós somos mendigos diante de tantas pessoas nobres, mas o Senhor diz, é você que eu vou transformar em rei. Como eu fiz com Davi, que era apenas um pastor de ovelhas, que nem a família dele acreditava, mas o Senhor mudou a história. O que impede o chamado de Deus? Primeiro, quando nos sentimos indignos. Quando eu me sinto indigno, esse é o primeiro impedimento, porque Deus quer fazer e você não quer. Deus quer te abençoar e você fala, mas quem sou eu? Não, isso não é para mim não. Isso é se sentir indigno. Isso é fechar a porta quando a bênção quer entrar na tua casa. Saiba que a bênção não fica batendo na porta muitas vezes não, viu? O Senhor, Ele te chama e Ele insiste em te chamar. Olha o que diz Isaías 6, versículo 5. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha o que ele diz, ai de mim, pois estou, porque sou um homem de lábios e habito no meio de um povo de impuros.
Sabe o que Isaías estava dizendo? Quem sou eu que falo palavrão, que tem uma boca suja, que tem um sentimento ruim, que estou no meio de um povo pior do que eu? Se você olhar para a minha família, você vai dizer: Deus me livre de uma família dessa. É esse que Deus vai lá e chama. Eu vou limpar os seus lábios, eu vou limpar seu coração, eu vou mudar a sua história, porque eu não estou procurando ninguém perfeito, porque perfeito sou eu vou te purificar. Sabe, irmão, às vezes nós olhamos para alguém e falamos: nossa, quem era fulano de tal, que matava, que roubava, que fazia tantas coisas terríveis, e se converteu e mudou a história. Não é a pessoa que muda. É muito simples. Quando você se depara com uma pessoa que você conheceu no passado, e uma vez que ela está convertida, só em você falar com ela, você percebe Deus. Ela pode até ter, sabe, alguns trejeitos, pode ainda ter algumas gírias, mas você vai perceber que o falar é diferente. A mesma coisa quando o crente ele cai, amado. Ele está bem com Deus hoje, ele caiu, passou uma semana caído e não quer saber. Ninguém precisa saber que ele caiu, mas ao conversar com ele você sente uma certa opressão. Sabe por quê? Porque aqueles que são chamados pelo rei e dão ouvido são nobres. Ele não olha para você vendo se você é de família real, como diz os antigos, de sangue azul. Não, ele olha para você e diz assim: eu te farei um rei. Jeremias capítulo 1 versículo 6 diz assim: então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Quantas pessoas dizem isso como Jeremias? Quem sou eu? Eu estou começando na fé agora, sabe, eu tenho chamado agora. Eu quero te dizer, irmãos, que hoje no nosso meio, isso aconteceu comigo e tem acontecido no meio da nossa igreja, muitos jovens, meninos ainda, que aceitaram Jesus no encontro, que desceram as águas no encontro e que hoje são líderes de células, em questão de 6 a 9 meses, já estão liderando células, estão debaixo da bênção, porque não é o tempo que vai te habilitar, mas é o Senhor. Aqueles que são mais velhos, então, não precisa nem ter desculpa, né? Se o mais novo Deus levanta, o mais velho então não faz porque não quer, ou porque acha, como Jeremias disse: sou menino, sou sem experiência, não tenho jeito. Amados, deixa eu te contar uma história. Eu acho que eu já falei dessa história aqui do pastor Ildekatsu Takayama, da Assembleia de Deus Nipo Brasileira. Os pais dele são japoneses legítimos e ele é filho de japonês nascido no Brasil. São um dos pastores mais conhecidos no meio pentecostal. E por muitos anos ele não conseguia ganhar os pais para Jesus. Porque às vezes não é o seu conhecer, o seu saber. Não é quanto você estudou de teologia que você vai ganhar qualquer pessoa. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. E esses velhos senhores que eram japoneses, eles tinham um costume, tinha uma empregada que os levava para tomar sol, já bem velhinhos, mal falava português, e essa moça, para falar com eles, tinha que falar por jeito, por sinais, porque eles não entendiam nem o que ela falava, e nem ela entendia o que ele falava. Muito simples, crente, mas muito simples, não sabia ler nem escrever. E um dia eles estavam tomando sol e de repente ela estava orando e o Senhor a tomou em línguas, só que não em língua dos anjos, tomou na língua japonesa e começou a pregar o evangelho para eles dois, no idioma deles. Olha o que Deus faz. E naquele momento eles aceitaram Jesus. E quando ela chegou e o Dekatsu junto com os outros irmãos chegaram, viram aquela cena, ficaram impactados. Porque eles falam japonês, eles falam em português, eles são teólogos, são pastores renomeados, mas nunca conseguiu ganhar a mãe e o pai. Mas Deus precisou usar aquela menina, leiga de tudo, não sabia mal falar português. E quando ela começou a orar em línguas, ela estava falando em japonês. Ela não sabia o que ela estava falando, ela não tinha interpretação de língua. Mas os pais estavam olhando aquela cena e entendendo, e eles entenderam que Deus é Deus. Para usar uma pessoa que não sabia em nenhum momento falar o idioma e falou fluentemente com ele, só podia ser Deus. Então eu quero te dizer, meu irmão, que às vezes você acha que você é menino na fé, que você é uma pessoa que não vai conseguir. É você que Deus quer usar, porque às vezes eu não consigo chegar nesse lugar, nesta casa, nesta empresa, mas você com o seu jeitão, Deus vai colocar a pessoa certa para você falar e a pessoa entender. Amém?
Quando Deus chamou esse homem, amado, nós vemos a princípio que Isaías era um homem de lábios impuros, e Jeremias se sentia como um menino, inexperiente. Aos próprios olhos, sabe, eles não tinham nada para oferecer a Deus. Na verdade, eles estavam limitados em seus próprios afetos. É tempo de romper os limites que estão afetando os nossos sentimentos. Talvez você não está passando por uma fase muito boa. Isso não limita o que Deus tem para fazer contigo. Amém? Como eles fizeram, se tornando grandes homens, usados por Deus. Segundo, medo de deixar o que amamos. Mateus 19:21 fala do jovem rico. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O que estava segurando ele era o emprego que ele tinha, era o benefício que ele tinha, eram as riquezas que ele tinha. E Jesus falou: você realmente quer me seguir? Quero, Senhor. Sou ofertante, sou dizimista, eu abençoo os pobres. Ele tinha todas as características que um cristão deve ter, mas ele tinha um defeito: todo o seu coração estava preso ao que ele tinha. Se fosse nos dias de hoje, ao seu carro, a sua moto, a sua casa, os seus passeios. O Senhor disse assim: então, já que você quer me seguir, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Não é isso que você diz que faz? Ajuda os pobres? Quando nós olhamos essa situação do jovem rico, começamos a imaginar: então Deus quer que eu venda tudo e dê para os pobres? Não, não é isso. O Senhor Jesus estava testando o coração dele, sabe? Porque sabia que ele só estava nesse conforto todo porque ele estava bem financeiramente. Tem crente, irmãos, que vem para a igreja se ele está bem, se ele não está endividado, se ele está empregado, ele vem a Deus e ora, e adora, e chora, e faz a vontade de Deus. Mas no momento da sua dificuldade, a primeira coisa que ele fala é: estou fraco, parece galinha de Angola. Estou fraco, ora por mim, eu não consigo. Por quê? Porque ele não está bem financeiramente, porque o seu coração está preso ainda às coisas financeiras. Eu estou muito bem empregado, Deus é Deus. Eu estou desempregado, Deus é Deus. Eu estou com saúde, Deus é Deus. Eu estou passando um momento de enfermidade, Deus é Deus. Eu estou vivo, Deus é Deus. Eu estou morrendo, vou ao encontro de Deus. Tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que existe existiria. Aquele jovem rico amava as suas riquezas acima de tudo, sabe, irmão? Ele teve medo de deixar tudo para seguir o seu chamado. Isso faz parte da natureza humana, sabe? Apegar-se às coisas, principalmente quando se trata de dinheiro. Por quê? Porque isso cria em nós um sentimento de segurança, de estabilidade. Eu quero te dizer que a estabilidade não está no teu dinheiro, não está na multinacional que você trabalha, não está na tua empresa que está de vento em popa. A sua estabilidade está no Senhor. Porque o dia que Ele falar, vem, não tem nada, não tem dinheiro, não tem poder, não tem governo que te segura. É somente quando perdemos as possessões que aí então nós nos damos conta de que a segurança era falha e aquela estabilidade era passageira. Talvez Deus já te chamou muitas vezes e você disse: não dá por causa do meu emprego. Eu vou na igreja, mas só dá para mim no domingo de manhã. Os outros dias não posso ir na célula, não posso participar de nada por conta disso, por conta do meu marido, por conta do meu filho, por conta da minha casa, por conta da minha criança que é pequena. Preste atenção, não perca a sua estabilidade para você ver que ela não é segurança nenhuma para você. Amém? Às vezes nós precisamos perder tudo, voltar ao pó, para entender que você vai viver do mesmo jeito, não vai passar fome, porque Deus é Deus, não é o emprego que você tem, não é o patrão que é muito bom, ele é teu amigo, seu amigo é Cristo. Amém, meu irmão? Eu escolho Deus. Não que eu deva desprezar nada, não é isso. Mas se eu tiver em confronto comigo mesmo, com aquilo que eu tenho, como esse jovem, quando Jesus falou isso, sabe o que ele fez? Ele foi lá e vendeu tudo e seguiu Jesus? Não. Ele ficou triste. Ele falou: não,
Tudo bem, eu quero te seguir, mas eu quero continuar do mesmo jeito que eu tô. Irmão, Deus chamou para você viver do mesmo jeito que você está, não. Deus quer realizar os teus sonhos, mas você precisa ser totalmente dele. Deixa eu fazer uma pergunta para os homens, depois eu faço a mesma pergunta para as mulheres. Você está namorando em fase de casamento. Você não tem segurança que a pessoa te ama, que essa pessoa é a mulher da tua vida. Tem muitos defeitos que você não suportaria. Você casaria com ela? A mesma coisa os homens. A mesma coisa as mulheres. Não. Nós só fazemos aliança com quem nós temos certeza. Sim ou não? Alguém fala, tá aqui, ó, 100 mil reais se abrir uma empresa. Só que você corre o risco de ficar muito bem, ou daqui uma semana você perder tudo e ainda ficar devendo 100 mil reais. Tem tudo para não dar certo. Você ainda assim vai tentar? Ah, pastor, mas 100 mil reais na mão, só que depois inverte a situação. Você vai ficar devendo 100 mil reais. Você nunca teve nem 5. Vai ficar devendo 100? Irmãos, nós precisamos ter certeza daquilo que realmente é sólido. Deus é sólido. É o investimento que você faz e que com certeza Ele vai te dar respaldo. Amém? Quantas pessoas, principalmente numa época de crise, que ficou anos numa empresa, como aconteceu com o da Chagas, o esposo da Laodiceia, mais de 30 anos numa empresa, ele tinha segurança naquela empresa, ele entrou lá com 14 anos, ele já era ferramenteiro, sabe? Ele tinha uma segurança, o chefe é meu amigo. Um dia ele foi trabalhar, cadê a empresa? Tinha ido embora. Perdeu 30 anos. Alguém já dizia, olha, a empresa está falindo, porque ela trabalha lá para Petrobras, voltou muitas peças, a Petrobras vai cortar, né? E a gente sabe tudo que aconteceu com essa Petrobras. Um dia eu abracei ele chorando, falou, pastor, eu perdi tudo. Para ele, Chagas, quanto tempo Deus chamou para a obra e você dizia que não tinha tempo? Ele era aquele funcionário que o patrão ligava 2 horas da manhã dizendo assim, ô da Chagas, eu preciso de você. Ele largava tudo e ia. Nós devemos fazer com excelência, mas a nossa segurança não pode estar em homens. Nossa segurança tem que estar no Senhor. Amém, irmãos? E aí simplesmente chegou lá, o galpão estava vazio. Durante a noite, no final de semana, tiraram todas as máquinas. Entrou na justiça, mas já tem quase 10 anos e até agora nada. Deus queira que receba. Mas quando uma empresa faz isso, é porque ela já está devendo há muito tempo. Já não tem mais nada o que vender. E o que tem, a justiça toma. Por quê? Porque nem mesmo o proprietário... Que ninguém abre uma empresa para falir, irmãos. Isso é fato. Às vezes a gente julga a pessoa, mas a pessoa tentou, muitas vezes não conseguiu. Chegou um momento que ela falou, bom, eu vou embora, já que eu não consigo pagar ninguém, eu vou ter que sumir, pelo menos eu tenho a minha vida. Por quê? Porque a nossa segurança não está em homens, está em Deus. Amém? Então, quando nós temos medo de deixar o que nós amamos, nós não conseguimos seguir ao Senhor. Mas saiba que o que você ama e é bom para você, Deus também ama. Mas aquilo que não é bênção, Deus tira. Terceiro lugar, olharmos para trás. A Bíblia fala da mulher de Ló. Lucas 9:59 diz assim: e o outro disse, segue-me. Ao que este respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus, deixa o morto sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Jesus, porém, lhe respondeu, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olhar para trás, amado, significa ter saudade do que deixamos. Tem crente que fala, pastor, quando eu era do mundo, nossa, eu fazia isso, eu fazia aquilo com prazer. Você acha que... Escuta o que eu vou te dizer. Ficaria legal dizer assim, então, quando eu era pai de santo, eu fazia isso, fazia aquilo. Você vai olhar para ele e falar, meu, esse cara é retardado. Não é? Serviu o cão, era totalmente endemoniado, ainda tem saudade disso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, acorda, irmãos. Não tenha saudade do Egito, não. A mulher de Ló é um fato
né, muito marcante, porque o Senhor ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E ele disse assim, o anjo: olha, eu estou tirando a família, porque ninguém tem salvação aqui, mas pela graça e a misericórdia de Deus, que você é sobrinho de Abraão, eu vou tirar você, tua casa e teus filhos. Mas enquanto o fogo está caindo lá, destruindo todo mundo, não olhe para trás. Porque olhar para trás é dizer: tchau, estou com saudade das migas, né? Esses dias eu vi no Facebook, alguém postou uma foto de uma amiga, dizendo: nossa amiga, você é louca mesmo. Isso é normal a gente ver no Facebook, né? Mas era uma crente falando para o mundo. Às vezes eu fico com o dedo coçando para responder alguma coisa, sabe? Eu falo: não posso me intrometer. Fosse eu dizer: nossa amiga, você realmente está possuída, né? Você é louca por estar possuída. Jesus te chama e você está com essas vestes, desse jeito. Você é a própria pombagira. Acho que a pombagira fala: Deus me livre, eu não sou mais santa. Sabe, irmão? Olhar para trás é ficar olhando para o passado. Ou você está ou você não está. Agora eu faço mais uma pergunta para os casais agora. Você ficaria feliz quando a tua esposa ou teu marido te comparasse com o ex? Você ia dizer: volta para lá então, sim ou não? E às vezes nós estamos em Cristo, queremos as bênçãos de Cristo, ser sustentado por Ele, abençoado por Ele, olhando para o passado. Seu passado não te pertence mais. Se você nasceu, é uma nova criatura que desceu as águas do batismo, o velho homem morreu. Ainda que você tenta ir lá, vai lá, eu estou com saudade do meu pai que morreu há 10 anos. Vai lá no cemitério, tenta desenterrar. Ainda que ele tivesse com um corpo perfeito, você não conseguiria falar com ele, porque ficou no passado. Ainda que você tenta trazer o velho homem, ele sempre vai estar morto. Pastor, mas se eu me desviar, o velho homem volta, mas não da forma que era, porque agora ele volta com uma marca da promessa, sabendo que todo momento de aflição ele vai dizer: eu, na casa de meu pai, eu comia o melhor da terra, e hoje eu estou comendo junto com os porcos. Isso ninguém vai tirar. Sabe, amado? Olhar para trás, ter saudade do que deixamos, é uma coisa que Deus não admite. Jesus também ensinou acerca disso em Lucas 17:32. Ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Olha o que aconteceu com ela, virou uma estátua de sal. Sabe por quê, irmãos? Por que uma estátua de sal? Porque Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Por que ela virou uma estátua de sal? Para que ela pudesse, para que todos aqueles que pudessem olhar para ela, dizendo: ela era sal. Ela era alguém escolhido, o tempero correto para dar sabor. Mas ela preferiu olhar para Sodoma e Gomorra. Nós vamos ter, e não temos onde fugir, nós temos vivido dias de muitas complicações, onde a sodomia, a prostituição tem reinado no nosso país. Não estranhe logo estar no nosso meio, como já tem acontecido em algumas igrejas dínamos, alguns travestis que vai para o encontro, que vem para a igreja. Está pronto para sentar do lado de uma pessoa dessa? Sim, tem que estar. E aí eu trato ele com menina ou com menino? Menina. Pastor, é verdade. A pastora Sueli, que pregou na quinta-feira, falou que foi um travesti no encontro. Aí ficou naquela: e agora? A gente põe ele lá das mulheres ou lá dos homens? Porque lá ele era menina. Na opção dele e nós temos que respeitar isso. Amém? A sorte que era na Chácara Dínamos, e na Chácara Dínamos tem um terceiro quarto. E aí ela fez assim: olha, as migas que levou, né, ele ou ela, fica junto. Amado, não passou do sábado à tarde, ele já tinha tirado tudo. Falou: hoje eu vou dormir lá com os homens, porque eu sou homem. E se converteu, sabe? Ah, pastor, mas você está falando de olhar para trás, de lembrar do passado. Será que ele não lembra
de alguma coisa que aconteceu no passado, saudade dos envolvimentos que ele teve. Você é ser humano. O olhar para trás é ficar desejando ir lá e volta, vai e volta. Mas o pensar, eu acredito, amado, que tem pessoas que, principalmente o homossexual, né, ou até mesmo o lesbianismo, a pessoa se converte, mas nem sempre a pessoa tem a opção do sexo que seria o correto. Ela continua ainda tendo atração por aquela pessoa, do sexo oposto ou não, entendeu? Mas isso não muda. O que muda é o coração dela. Ela pode sentir atração, no caso do travesti, por um outro homem. Mas uma coisa é você se sentir atraído, e outra coisa é você pecar. Deve ser uma luta muito difícil. Muito. Mas quando nós amamos o Senhor, nós amamos para servi-lo. A Bíblia fala dos eunucos que havia no templo. Aquelas pessoas que eram escolhidas. Acredito que muitos deles homossexuais. O que o rei fazia? Mandava cortar fora. Porque o rei tinha um harém. Vai que ele dava uma recaída, né? E pegasse alguma daquelas virgens. Então eles eram eunucos por isso, porque eles eram capados, para não atacar as virgens, o harém do rei. E muitos deles se converteram e se tornaram grandes homens santos do Senhor. Então o diabo quer às vezes colocar no seu coração que lá atrás ficou alguma coisa que você gosta de fazer. Eu quero te dizer, meu irmão, que o Senhor te diz: olhe para frente, porque sou eu que vou mudar essa história e vou suprir a sua necessidade. Olhar para trás, vai acontecer o que aconteceu com a mulher de Ló, viria uma estátua de sal. O que é necessário para viver o chamado de Deus? 1 Coríntios 15:56 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão ao Senhor. Seja constante, constantemente, e seja abundante na obra. Tudo que nós fazemos para a obra tem que ser em abundância, não é nada de migalha. Não é verdade, irmãos? Acho engraçado que o crente, quando ele vem para a igreja, às vezes para ele dizimar, para ele dar uma oferta, sabe? A oferta maior que ele dá, ou é a moeda de R$1, quando é nota de 2, porque não tem a de 1. Mas quando ele estava no mundo, ia fazer churrasco com os amigos, comprava um monte de cerveja, droga, bebida, não se importava. Saía do serviço, recebia para a balada e lá já gastava tudo. Sendo dizimista fiel de Satanás. Nós temos que ter disposição para a obra. Pastor, mas o culto demorou meia hora a mais. Fique em paz, irmão. Quantas noitadas você passou servindo aquele que sempre te colocou para baixo? Primeiro, ter a disposição para ouvir o chamado de Deus. 1 Samuel 3,10 diz assim: então veio o Senhor, e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E esse respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Estou diante de vários Samuel aqui. Samuel que tem o nome de Maria, Joaquim, João, Teresa. Em algum momento o Senhor te chamou através de alguém. Samuel ouviu a voz do Senhor. Samuel era filho de Ana, que era estéril. Nós vamos falar disso daqui a pouco. E foi consagrado ao Senhor, foi morar no templo, ainda criança. E um dia ele estava lá no templo, e ele ouve uma voz: Samuel. Ele era servo do sacerdote Eli. Ele falou: opa, o sacerdote Eli está me chamando, já era de idade. Acordou, levantou, foi até a cama do sacerdote e falou: o senhor me chama? Ele disse: não te chamei não. Falei: é estranho, ouvi alguém me chamando. Só tinha eles dois no templo. Voltou, deitou, ouviu outra voz: Samuel. Foi lá, esse velho deve estar gaga. Me chamou o sacerdote? Não te chamei. Está sem sono? Não, ouvi uma voz. Aí o sacerdote entendeu. Falou: quando você ouvir de novo, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, porque é Deus que está falando contigo. E ele volta para sua cama, e quando o Senhor chama Samuel, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Aí Deus começou a falar. Deixa eu te dizer uma coisa. Alguém chamado Maria, João, sei lá que nome de batismo que ele teve, te chamou para vir para casa.
do Senhor, para aceitar Jesus, para ir para o encontro, sabe, para ter um momento com o Senhor. E quantas vezes você achou que esse chamado não era para você? Até o dia que você disse: eis-me aqui, agora tu és Samuel, agora através da tua vida virá uma nova geração, em que muitos irão se converter, porque a voz do Senhor ainda virá através da tua boca. A voz do Senhor agora sairá dos seus lábios, porque tu és agora instrumento de Deus, amado. É tempo de ouvir a voz de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, o teu servo ouve. Samuel se predispôs a ouvir a voz do Senhor quando soube que Deus esperava algo dele. Deus espera algo de ti, meu irmão. E o Senhor te chama pelo teu nome nesta manhã, primeiro domingo do segundo semestre de 2016, no ano da oportunidade. Deus quer te dar a oportunidade. Sabe, ter disposição para o chamado é responder à expectativa de Deus para realizar a sua vontade. Eu não sei se eu consigo. Não pense nisso, porque se Ele te chamou, ainda que você não conseguisse, é Ele que te capacita. Mas eu fiz algo errado, eu aprontei, eu fiz isso e aquilo. Não mudou nada, você continua sendo filho. Amém, meu irmão? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus chamou para boa obra. Ele não chamou para você escolher o dia, Ele já te escolheu. Você já disse: eis-me aqui. Você já ouviu a voz do Senhor, você já sentiu Ele, você já sentiu no teu corpo a presença dEle. Você quer mais o quê? Eu quero vê-lo. Então se prepare, porque Ele vai te recolher. Aí você vai ver Ele direto. É isso que você quer? Eu quero ser arrebatado. Quero morrer por enquanto não. Vocês não vão me aguentar há muitos anos. Agindo 80 anos, eu já não me aguento com 80. Mas o Senhor nos misturou, não tem como separar mais. Amém, irmão? Segundo, separar-se para Deus, ou seja, ter vestes de santidade. 1 Samuel 2,18 diz assim: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola de linho. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Samuel, amado, ele foi consagrado por sua mãe Ana, que era estéril para Deus. Repita: Ana era estéril para Deus. Mais uma vez: Ana era estéril para Deus. O que é estéril para Deus? Tem pessoas que são estéreis para Deus, não gera fruto. Ana foi o seu marido era sacerdote, Eucana, mas ela era aquela mulher estéril. Ela era aquela mulher que não se envolvia na obra, que não se envolvia no ministério do marido. Não, deixa ele. E naquela época, amado, tinha pessoa, o homem, ele tinha condição de ter mais que uma mulher. Então ele tinha Ana e Penina, que também era esposa dele. Só que Penina, que veio depois, que não era a esposa verdadeira, esta Penina, por sua vez, ela era aquela mulher que se envolvia com o marido. Então ela teve filhos, ela produziu filhos. Ana era o contrário. Ana era aquela mulher que disse assim: eu não me envolvo nada que meu marido faz, deixa ele fazer. Deus chamou ele, não chamou eu. Deixa eu te dizer uma coisa: sabe por que Ana ficou estéril por muitos anos e não teve filho apenas o dia que ela foi aos pés do Senhor? Porque naquele dia ela se entregou por completo. Tem muitas coisas que tem sido esterilidade na tua vida. Você tem sido estéril porque você não se entregou por completo. Seja homem, seja mulher. Sabe, às vezes você acha que o sacerdócio, que a unção é só do teu marido. Presta atenção, minha irmã, é sua também. É por isso que Deus está levantando nesse novo semestre, mulheres, porque a mesma porção que está sobre ele estará sobre você. É claro que ele não vai deixar de ser o sacerdote, ele sempre será o sacerdote, mas Deus tem porção dobrada. Deus tem chamado, sabe? Enquanto Ana era estéril para Deus, ela não produzia filho. O dia que ela se tornou, sabe, uma pessoa realmente sedenta do Senhor e foi aos pés do Senhor, a ponto dela chorar tanto que o próprio sacerdote achou que ela estava bêbada. Logo de manhã já está com a cara cheia. Por que você fala de uma pessoa está bêbada se você nunca viu ela beber? Você fala: deve estar grog de remédio, sei lá, algum problema. Jamais pensaria em bebida.
A gente só pensa em bebida quando você sabe que a pessoa bebe. Você só pensa em droga quando você sabe que a pessoa se droga. Então Ana, amado, era mulher de Deus, mas ela gostava de tomar as manguaças. É verdade. Enquanto o sacerdote ia fazer o que tinha que fazer, ela era daquela, né? Eu cuido da casa, sabe a Amélia? A Amélia, que era a mulher de verdade, ela só cuidava da casa, ela não se envolvia na obra, a ponto de até mesmo o sacerdote saber quem ela era e os costumes que ela tinha, ao ponto de ver ela chorando, porque ela nunca estava nos pés do Senhor. O dia que ela estava, o Senhor falou: deve estar bêbada, chorando desse jeito, e sabia que ela queria ter filhos. Aí então, quando o sacerdote entende que ela estava ali quebrantada para o Senhor, ele abençoa ela. E a Bíblia diz, se você ler a história, que naquela mesma noite, Deus se lembrou de Ana. E Ana disse: Senhor, se tu me deres um filho homem. Ela não disse um filho homem ou mulher, para quem é estéril qualquer coisa servia. Mas ela disse: eu quero um filho homem, porque naquela época era honroso a mulher ter filhos homens. Eu vou oferecer, vou sacrificá-lo diante de ti. E desde menino, amado, sabe, ele ministrava a palavra de Deus. Ele já estava vestido de uma estola sacerdotal de linho. E o linho aqui representa a justiça, representa a santidade, sabe? Samuel poderia ter se misturado até com os filhos de Eli. Não era porque ele era sacerdote que os filhos dele não era, deveria ser gente boa, mas não era. Eram os piores da época, sabe? E ali ele vivia uma vida de pecado e não tinha temor ao Senhor. Mas ele não era sacerdote? Era. Mas a gente sabe que existem pastores hoje que são uma benção, mas tem uns também que são só graça. Não é verdade, irmãos? Eli era um desses sacerdotes. Mas Samuel, ele optou a viver uma vida santa. Ele preferiu ouvir a voz de Deus. Ele não se deixou contaminar, sabe? Não deixou se afetar espiritualmente por tanta hipocrisia. Ele tinha ouvidos consagrados para o Senhor e direcionado o seu chamado para que o Senhor cumprisse na vida dele o que ele quer. Deixa eu te dizer uma coisa: não olhe para os que estão caídos. Sabe, tem uma liturgia aí de algumas pessoas pregando sobre salvação e acha que salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que Deus te deu, Ele não tem intenção de te tomar. Há uma igreja que anda pregando que tudo é lei. Sacrifício é lei, dízimo é lei, santidade é lei, pecado é lei. Então pode tudo, você é salvo, então você pode fazer o que você quiser. Assim é fácil, né, irmãos? Assim nós voltaríamos a ser católicos. Na igreja católica, não importa, desde que você fez primeira comunhão, acabou. Não é assim? E tem muitos crentes envolvidos nisso. Deixa eu te dizer uma coisa: você não pode perder a salvação porque é algo que o Senhor te deu, mas você pode entregá-la, como está escrito em Apocalipse, que o Senhor diz que aqueles que forem fiéis até o fim, Ele não tirará o seu nome do livro da vida. Se está dizendo que eu não vou tirar, porque Ele pode tirar, sim ou não? Porque nós devemos ter santidade. Ah, pastor, mas hoje em dia não precisa mais fazer sacrifício. Claro que não, o sacrifício foi abolido na cruz com Jesus. Mas qual o sacrifício que nós devemos fazer? Jejum, oração, clamar, ter uma vida de santidade. Porque quanto mais santo você for, mais próximo de Deus você está. E quem está próximo de Deus só tem a ganhar. Se alguém tiver que ter o favor do rei, é aquele que está do lado dele ou aquele que nunca vai visitar ele? Aquele que está do lado. Então quanto mais você buscar a tua santidade, como fazia Samuel poderia olhar o filho do seu sacerdote e dizer: ah, mas eles estão largados, eles estão desviados, eles fazem o que eles querem, e tudo bem nada. Você leu a história toda, você vai ver como foi fim o triste do pai e dos filhos. Então, meu irmão, Deus aparentemente Ele até tarda, mas não demora. Eu não acredito que Deus tarda, Ele vem na hora certa. Deus nos dá muita oportunidade de mudança. Talvez você está levando a vida de qualquer jeito, deixa a vida me levar. O Senhor está de olho em você. Ele te disse: eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para ser do mundo. Eu não te chamei para você andar com essa molecada. Eu não te chamei para você andar com essa mulherada. Eu não te chamei para você andar com esses machos. Eu te chamei para ser santo. E enquanto você se posicionar e olhar para aqueles que estão caminhando e prosperando, você também prosperará.
Se o mundo fosse bom, as pessoas do mundo não queriam Jesus. Nem o mundo se suporta. As pessoas do mundo estão procurando algo para se estabelecer, porque lá não tem como, mas eles não conhecem a Cristo. E aí os que conhecem, quer fazer como a mulher de Ló, olhar para trás. Sabe, irmãos? Tenha veste de santidade, porque o Senhor tem vestido você com veste de santidade. Ele te chama para o reino, e o reino só chama quem é privilegiado. Terceiro, estar disposto a sacrificar para Deus, ou seja, pagar um preço. 1 Samuel 7,9. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes ouviu, ou lhe deu ouvido. Durante toda a sua trajetória, amado, Samuel ofereceu sacrifício ao Senhor. Sabe? A palavra fala que Samuel edificou um altar ao Senhor. Na sua casa você tem um altar ao Senhor? Ou você só ora quando vem na igreja? Ou você só ora quando o pastor diz assim: agora pega a pessoa que sai do seu lado, vamos orar por ela? Engraçado, quando nós éramos no mundo, tinha um quadro, tinha uma imagem. Tinha ou não? Tinha um patuá, tinha uma, sei lá, qualquer coisa do tipo. É um altar. Pastor, mas eu sou crente, eu não tenho altar. Você não precisa ter altar de idolatria de imagem, mas na sua casa tem que ter um lugar onde você, pelo menos ao lembrar de olhar para aquele lugar, você lembra: esse lugar é igual a oração. Oração quer dizer que eu tenho um compromisso com Deus. Eu de vez em quando tomo um remedinho, e quando a minha esposa guarda ele dentro do armário, eu fico sem tomar, porque eu não estou vendo. Não, deixa aqui em cima do micro-ondas. Porque eu acordo de manhã, olhei para o remédio e entendo. Lembra? Você tem que tomá-lo. Altar é isso, amado. É quando você olha para aquele lugar que você consagrou ao Senhor. Você olha e você vai dizer: opa, chegou o momento de orar. Ah, pastor, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar uma imagem de Jesus Cristo, uma foto, a minha foto do batismo? Não, não é nada disso. Separe um canto que não seja teu quarto. Tem gente que fala: não, meu altar é a minha cama. Preste atenção, irmãos. Cama não é altar, não. Porque ali você começa a orar e você: Senhor Jesus, amém, dormiu. Cama é lugar para dormir, para descansar, sim ou não? Oração é lugar de guerra. Nunca vi um soldado guerrear com um colchão. Põe um colchão lá, em vez dele deitar no chão, ele pega a arma, deita em cima do colchão e começa a atirar. Daqui a pouco ele põe a arma do lado e faz travesseiro, porque cama é lugar de dormir. Sabe, na tua casa tem um espaço da televisão, tem um espaço da sala de jantar que ninguém usa. Você vai comer na cozinha toda vez, mas não tem um espaço para o Senhor. Tem um altar para o Senhor, amém? Samuel 7,17 diz: porém voltará a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Volte para Ramá, volte para o princípio, tenha um lugar para o Senhor. E toda vez, amado, que o povo queria algo, Samuel orava ao Senhor para saber qual era a sua vontade. E assim Samuel ouvia a voz do Senhor e obedecia. 1 Samuel 7,6. E congregaram em Mispá, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Quanto sacrifício temos oferecido ao Senhor? Temos orado? Temos jejuado? Sabe? Temos disponibilizado para trabalhar na casa do Pai? Temos cumprido os votos que fizemos? Temos sido sensíveis à voz do Senhor? 1 Samuel 116, Salmo 116, versículo 12 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Só depende de nós, amado, nos posicionarmos diante do Senhor, para que o chamado dele se cumpra na tua vida. E quando se inaugura, pastor, o tempo do chamado de Deus? 1 Pedro 5,10 assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa: quem te chamou é o Senhor. E quando vai inaugurar esse tempo? Eu quero ser profético e dizer: começa hoje, nesse segundo semestre.
Aqueles que já estão terão uma injeção de ânimo, de unção. E aqueles que ainda não começaram, vai ter o chamado para iniciar. Mas só depende de você. Não depende de mim. O que depende de mim é anunciar, é falar, é trazer a revelação do trono. E o que depende de nós é colocarmos em obra. O que eu devo fazer, pastor? Primeira coisa, faça a cursão, se você não fez ainda, que é a base para você aprender. Depois do cursão, faça CTL, que é curso de treinamento de líderes. Esses 2 cursos, no máximo em 6 meses. Mas nesse meio tempo você já vai estar em célula. Amém? Você vai estar aprendendo na célula. Você vai estar olhando para o teu líder, que já cursou, que já fez, que já tirou todas as dúvidas, e vai estar avançando. Está entendendo? Então eu entendo, amado, que todas as ferramentas estão postas à sua frente. Já fui para o encontro, já fiz os primeiros passos, agora começa o cursão, amém? Nós temos de segunda e terça, e temos também aos domingos, depois do culto, né, que deveria terminar 11, 11h30, tem o curso do cursão. Se você não se matriculou ainda, o que eu faço para matricular? Simples, venha, sua matrícula já está garantida. E aí você vai aprender muitas coisas, amém? Então aqui nós vamos entender que quando nós entramos no chamado do Senhor, é inaugurado um novo tempo, que é, somos aperfeiçoados, somos e somos, mais uma vez, quando nós entendemos o nosso chamado e nos lançamos na obra do Senhor, nós somos. O que é ser aperfeiçoado? Aperfeiçoado, amado, é caminhar com as suas próprias pernas e ser inovado. Hoje, pelo smartphone, pelo menos na Apple é assim, sai um sistema novo, a empresa já disponibiliza, e aí você baixa lá no seu iPhone, no seu iPad, o sistema novo. Assim também acontece com o Android, né? Apesar que o Android, só se ele for puro. Se ele não for puro, dificilmente algumas operadoras, de tanto mexer, tanto fuçar, não consegue vir a atualização, a não ser quando vem de fábrica. Mas vamos dizer que o sistema aperfeiçoou, melhorou, uma nova visão. Você já tem isso pronto, porque o reino te traz isso, sabe? Então isso é, quando eu me entrego, Senhor, eu quero, a primeira coisa que você vai ser aperfeiçoado, é aprender de Deus. Depois, somos confirmados. O que é confirmado? É quando o Espírito Santo coloca confirmação no teu coração, é isso mesmo. Aí você ora e Deus começa a fazer, aí você ministra e Deus começa a acontecer. Isso é confirmação, sabe, irmão? Não é diploma vindo de homens, mas é algo que o próprio Deus faz. Terceiro, somos fortalecidos. É um momento que você vê que você tem força. Quando as pessoas vierem a você para ser ministrado, para pedir uma oração, de repente você pode estar passando até pelo mesmo problema, mas você será tão fortalecido que você vai orar, vai ungir, vai abençoar, e a pessoa será ministrada e curada. Somos reconhecidos. Aqueles que não te reconheciam vão olhar para você e vai ver Cristo em você. Mas quando eles vão ver? A partir do momento que eu me lançar, amém? A partir do momento que eu começar a fazer. E por último, somos recompensados, que é o galardão. O rei, amado, ele te chama para o seu reino. Só resta você dizer: eis-me aqui. Eu quero declarar neste momento que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E Deus, ele tem estabelecido em você um tempo novo para ele. Sabe, meu amado, um tempo novo. Que tempo é esse? O tempo é hoje. O tempo é agora. O tempo é chegado. A seara é muito grande e os ceifeiros são poucos. Eu quero declarar sobre a tua vida que Deus, ele tem uma nova vida para você.